Atenção para as manchetes do programa de hoje nas entrelinhas. Qual a influência das crises internacionais para o Brasil? A política econômica brasileira atual está afetando o humor dos investidores externos? Ética e relações internacionais são uma parceria possível? Começa agora mais um Nas Entrelinhas, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, UDESC, todas as quartas-feiras, às 10h30. Fique ligado e faça contato conosco através de que e-mail, Samantha? nasentrelinhas.exag@gmail.com. Bom dia, Enio e ouvintes da Rádio UDESC 100.1 FM. Bom dia a todos. E esta é uma semana em que o mensalão volta a ser discutido, Samantha. Ele vai ser votado finalmente, vai ser decidido, né? Não votado pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo que a agenda do Supremo diz, quinta-feira começa a discussão em cima do suposto mensalão, que inclusive eles não estão chamando de mensalão para não dar a entender que é um pré-julgamento. É a pauta política dessa semana. Além disso, tem a questão da campanha eleitoral gratuita, que deve entrar no rádio e televisão também durante o mês de agosto. As eleições estão aí, né, professor? É importante que as pessoas, então, fiquem atentos às proposições, inclusive escolham seus candidatos a partir das propostas. Acho que é um momento importante de pensar o mundo político. A campanha eleitoral é uma das formas, né, de conhecer os candidatos, mas que fique claro, não é a única forma. Segundo alguns analistas, a euforia internacional com o Brasil anda diminuindo. Para falar desse tema das relações internacionais, do efeito que isso tem no Brasil objetivamente, nós temos hoje a presença do professor do Departamento de Economia, Arlindo Carvalho Rocha. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. Professor. Bom dia, Enio. Bom dia, Samantha. Professor, como analisar a crise econômica internacional? Quais seriam as principais causas desta instabilidade que o mundo vive atualmente? Bom, a crise internacional ela começa nos Estados Unidos com um grande problema de excesso, digamos assim, de empréstimos a pessoas, né, para a compra de imóveis, e pessoas que não tinham condições de pagar esses imóveis, e aí aumentou a inadimplência sucessivamente, e os bancos se viram forçados não tinham recursos para pagar, honrar as suas atividades, né? Os seus investimentos, os seus papéis, de modo geral. Isso se reflete, de um modo geral, na economia mundial pela falta de... os investidores, né, acabam se retraindo e acabam indo para investimentos mais sólidos, digamos, nesse sentido, e aí papéis americanos, do governo americano, etc. Isso cria uma certa instabilidade do ponto de vista financeiro no mundo todo. E aí países que têm dívidas grandes acabam sendo prejudicados porque o fluxo de capital para esses países começa a ficar difícil, os juros cobrados desses países começam a aumentar, e aí os países começam a ter muita dificuldade de rolar as suas dívidas. Professor, essa seria um pouco a situação da Grécia, de alguns países como Espanha, a crise que está acontecendo lá tem semelhança? Exatamente, é exatamente esse o grande problema. A crise grega, né? A Grécia tem mais ou menos uma dívida, sua dívida pública na Grécia é alguma coisa em torno de 140% do seu PIB, ou seja, ela é um PIB meio, né, em termos gerais. E para que a Grécia consiga, né, rolar essa dívida, ela tem que ir ao mercado financeiro e pegar empréstimos para pagar a dívida anterior e contrair mais empréstimos, etc. E isso é uma ciranda, digamos assim. Nessa ciranda, o que acontece é que com a crise os capitais internacionais, os investidores começam a ficar muito mais preocupados e, portanto, começam a cobrar juros maiores e a dificuldade maior para que essa dívida seja rolada. Então, nesse caso, os países endividados, o caso da Grécia, ela tem que recorrer a outros instrumentos que não o mercado financeiro. E aí o Banco Central Europeu
Fundo Monetário Internacional, etc. E aí você avoluma essa questão da confiança dos mercados, da confiança dos investidores na possibilidade que o país tem de pagar. É isso que está acontecendo na Grécia, está acontecendo na Espanha, está acontecendo em Portugal, na Itália e, de um modo geral, nos países da zona do euro, principalmente, né? Daria para falar em crise real e em crise mais nos papéis, fazer uma divisão nesse sentido? Quando se fala de economia, na verdade, a gente trata de dois mundos. O mundo real, que é o mundo do trabalhador, o mundo do consumidor, o mundo das fábricas, dos produtos, dos serviços. E a gente fala também do mundo financeiro, o monetário, que é o mundo dos investidores, o mundo do dinheiro, dos investimentos, das operações financeiras, dos lucros e prejuízos financeiros. Na verdade, a crise é uma crise financeira, fundamentalmente, que obviamente se reflete no mundo real. Porque na medida em que você tem que, por exemplo, cortar despesas públicas para reduzir o endividamento e pagar as dívidas, nesse momento você está reduzindo a possibilidade de compra, de consumo do cidadão, né? Aumentando impostos e, portanto, menos renda à disposição dos cidadãos. E isso leva a que o mundo real comece a se contrair também. Então, essa é um reflexo do mundo real. Mas a crise, efetivamente, é uma crise financeira. Foi inicialmente uma crise financeira. Depois, obviamente, ela se reflete nesse mundo. E no Brasil hoje, esse contexto nosso nacional das políticas internas e o efeito que essa crise internacional está trazendo, vai trazer, como é que a gente pode pensar isso? Bom, no caso do Brasil, nós temos duas questões bem claras. A primeira questão é a questão financeira, ou seja, a crise mundial leva a que os investidores se contraiam, quer dizer, eles fiquem mais desconfiados em aplicar os seus recursos em países emergentes, etc. Então, isso contrai um pouco a possibilidade de entrada de capitais no Brasil. Isso tem se refletido efetivamente, ou seja, há uma menor disposição dos investidores em investir no Brasil, sejam capitais especulativos, sejam capitais produtivos, né? Por outro lado, a própria crise, ela reduz o consumo no mundo real e, portanto, os produtos brasileiros que são exportados também diminui a exportação. E com isso reduz-se a possibilidade a entrada de capitais no Brasil, e isso se reflete, sim, de verdade, no maior problemas internos em termos de disponibilidade de capitais para investimento, etc. Essas estratégias nacionais, assim, de diminuição do IPI para aumento do consumo, elas são boas estratégias? São boas estratégias de curto prazo, ou seja, o grande problema que nós temos em termos de crescimento é, em primeiro lugar, toda essa estratégia de manter a economia funcionando, ela é boa desde que ela se sustente no longo prazo. Porque qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje? Em primeiro lugar, é o endividamento das famílias, ou seja, o endividamento no Brasil está crescendo bastante. O que não é obrigatoriamente ruim. O que é ruim é que as pessoas estão perdendo a capacidade de pagar, ou seja, a inadimplência está aumentando. E se a inadimplência aumenta, na verdade, você atinge um patamar de consumo que não dá para sustentar mais esse consumo via financiamento das famílias. De certa forma, o Estado começa a financiar um pouco o modelo de consumo, né? Sem dúvida nenhuma. E isso é preocupante na medida em que você consegue manter esse patamar durante um período de tempo, mas não consegue avançar com ele. E aí você terá todo um reflexo no futuro que, na medida em que aumente a inadimplência, você vai ter o mesmo problema que teve anteriormente o próprio Estados Unidos, só que de natureza um pouco diferente, mas de fato tem esse problema fundamental. Qual é o resultado disso? É que você não tem possibilidade de manter este modelo de crescimento
sistematicamente por financiamento das famílias. Você tem que ter todo um aporte produtivo por trás, de tal forma, porque senão você vai chegando a um limite em que você vai incentivando, inclusive, a própria inflação e a... Quando se fala em crise, muitas vezes se diz que este é um momento também de repensar algumas coisas que se faz. Então, crise pode ser um momento bom de alavancar um avanço. Normalmente os avanços ocorrem nas crises, né? Exatamente. Eu acho que repensar todo o modelo econômico é um momento bom de se repensar. Que medidas se pode tomar? E agora vem um processo eleitoral pela frente, embora municipal, mas que modelos a gente pode adotar? Que tipo de reforma devem ser feitas? Como é que a gente estrutura a economia brasileira de tal forma que ela se sustente no longo prazo, etc. Quer dizer, normalmente o Brasil é um estado extremamente gasta muito e gasta mal, né? Arrecada muito e gasta mal esse dinheiro. De que forma você pode reestruturar isso daí? Que reformas são importantes de serem feitas? Por exemplo, de simplificação de todo o nosso... A tributação brasileira, que é muito complexa, etc. É muito cara, você pagar imposto é muito caro, recolher imposto é caro pagar. E tudo isso daí é um momento bom de ser pensado, né? Ser revisto, digamos assim. Eu queria te fazer, professor Arlindo, uma pergunta sobre a China. A China parece como sendo a grande potência emergente, não sei se exatamente dá para chamar de potência, mas aparece com um crescimento muito, muito grande. Isso, inclusive, se reflete fortemente aqui no Brasil, porque muitos produtos que antes eram produzidos aqui, agora entram no nosso mercado com preços mais baratos do que os produzidos aqui, via China. Então, como é que você vê essa questão da China e qual é a saída para o Brasil fazer frente em termos de competitividade Brasil-China? Bom, duas coisas aí. Em primeiro lugar, a China também houve uma redução do crescimento chinês, isso se refletiu no Brasil, porque a China é um grande parceiro brasileiro, quer dizer, de produtos brasileiros, principalmente minérios, alimentos e algumas outras commodities, né, brasileiras. Eu vejo muito claramente o seguinte: você tem três grandes fatores que impedem o Brasil de produzir mais e melhor. Um deles é a infraestrutura brasileira, quer dizer, você tem que melhorar muito a logística, portos, aeroportos, estradas de ferro que praticamente não existe, ou seja, é muito caro transportar produto no Brasil, né, internamente. A segunda é aumentar significativamente a produtividade da mão de obra, mediante treinamento, mediante novas possibilidades de produção do ponto de vista do treinamento das pessoas, a capacitação das pessoas, etc. E a terceira é reduzir reduzir o custo de se produzir no Brasil. Não só o custo associado às pessoas propriamente dita, ou seja, a folha de pagamento, que no Brasil é muito caro produzir, uma vez que para cada salário que você paga, praticamente você recolhe um outro salário de impostos, taxas e coisas que tais. Mas também, por outro lado, que é muito caro pagar imposto no Brasil. Não só a carga tributária é alta, mas esse não é, para mim, a meu ver, o maior problema. O maior problema é que para que você consiga entender essa legislação toda, são 50 e tantos impostos diferentes, organizar tudo isso, pagar tudo isso, você demanda muito tempo, muita administração, uma estrutura burocrática do Estado muito pesada. Então, se você for somando essas pequenas coisas, você vai descobrir que é muito mais barato você produzir, por exemplo, automóvel no Brasil, importando da China o aço, né, as folhas de aço, que são produzidas lá com o minério brasileiro, do que comprar nas siderúrgicas brasileiras essa mesma chapa de aço. É muito mais barato trazer de lá, com todo o transporte, etc. Se a gente for avaliar só a questão do preço efetivamente, mas de um custo que pense e inclua, de repente, questões ambientais, questões sociais, esse preço seria diferenciado também. Na verdade, o que eu estou querendo provocar agora, dá para pensar nessas relações, questões de ética, ou elas acabam só atrapalhando os processos?
Você diz do ponto de vista de, por exemplo, custa mais barato lá, mas lá é mais poluente do que aqui? Não, é até o próprio custo ambiental do processo mesmo de transporte. Uma coisa é tu comprar algo local, né, dentro da tua região. Sim, outra coisa é todo esse... Nenhuma. Claro, existe todo um componente ético, existe todo um componente de custos aí, mas o problema é você trazer do ponto de vista do investidor, daquele que produz, né, do empresário, dizer para ele o seguinte: não, agora se você vai ter um custo maior de produção, vai ter um preço maior, em compensação você vai ser menos poluente, etc. Ou seja, toda uma consciência social. Isso é muito interessante, mas desde que não afete o lucro dele lá. Porque senão ele simplesmente não consegue competir. Então a competitividade ela tem que estar também associada a isso, sem dúvida nenhuma, mas fundamentalmente ele tem que ter um custo que lhe permita competir, quer dizer, ele vender o seu produto, porque senão não há nenhuma... Enfim, nós teríamos várias questões nesse contexto internacional que nós poderíamos debater. Por exemplo, tem a questão dos conflitos políticos que nos países árabes, por exemplo, que é uma questão que afeta o contexto internacional. A questão do comunismo é encerrado, mas enfim, o tempo do nosso programa se esgotou. Eu acho que o que fica importante, né, professora Aine, são essas inter-relações, né? O que acontece lá fora nos afeta e o que nos afeta, talvez indiretamente também afete lá fora. Tivemos hoje aqui, então, o professor do Departamento de Economia, Arlindo Carvalho Rocha. Obrigado, professor. Eu é que agradeço a oportunidade. Só dizer levantar uma última questão. De fato, há um certo discurso bastante amplo na sociedade brasileira de que isso daí seria, dizia já o nosso ex-presidente Lula, uma marolinha. Na verdade não é não, nós estamos sendo afetados sim, e seremos ainda afetados mais pela crise mundial, que eu acredito que somente lá para 2014 ela esteja sendo mais resolvida efetivamente, né? Esse final de ano e o próximo ano ainda será um ano bastante complicado. No resto, acho que chegaremos a bom termo. Não fica o alerta, né? Atenção. Fica o alerta para todo mundo não ser... não contar com a sorte. Tá bom. Um abraço a todos os ouvintes. Até semana que vem. Um abraço. Até mais.